Everton Madruga, eu sou cria de Porto Alegre, eu sou nascido e criado no Centro Histórico de Porto Alegre, né? Eu tenho formação na área de computação, hardcore, né? Acho que desde o ensino médio eu venho mexendo com computação e me formei na URGS em Ciências de Computação, bacharelado, depois eu fiz o mestrado. Lá no mestrado eu terminei em 94, né? Aí eu saí para doutoramento, foi em 95. Não saí para doutoramento, um passo importante antes. Eu consegui uma posição aqui no Rio de Janeiro em 94, que me fez vir para cá. Em 94 eu participei de um projeto da Rede Nacional de Pesquisa, né, que na época era o lançamento da internet comercial nos parcos, inícios lá da internet no Brasil. A gente participou do lançamento do serviço. Aí, de fato, no Rio de Janeiro, já no Rio de Janeiro, eu parti para o doutoramento em 95. Lá fiquei uns bons anos, né? Fiquei, eu acho que para quase 8 anos nos Estados Unidos, né? Estudando, fazendo meu doutorado em em engenharia de computação e estudando muito protocolos de rede na época, né? A internet ainda estava pré-bolha.com, né? Então muita coisa estava acontecendo na área de internet e foi onde eu encaixei meus estudos, né? Protocolos de rede para a internet, basicamente, tá? Em maneira geral. Mas já era uma pegada meio sem fio, meio wireless, tá? E aí terminei meu doutoramento em 2002 e eu e minha esposa voltamos para o Rio de Janeiro. E logo depois, um pouco antes de terminar o doutoramento, eu comecei a fazer eu trabalhei um pouco no Vale do Silício, era desenvolvimento, engenharia de software, desenvolvi numa empresa chamada Nokia, né, que era conhecida pelos celulares, né, mas nós tínhamos uma outra linha de produtos na Nokia, ali em Mountain View. E aí resolvemos voltar, eu e minha esposa, no fim do meu doutoramento, e voltamos para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro estamos já são 20 e tantos anos já no Rio de Janeiro, e entrei no Inmetro logo em seguida, no meu retorno, 2004, 2005, como bolsista, pesquisador, e virei servidor em 2008, e de lá para cá venho trabalhando em pesquisa na área de metrologia, né, voltada a aspectos diversos. Primeiro, cheguei inclusive a trabalhar com a Anatel a respeito de banda larga fixa, banda larga móvel, fizemos alguns programas de avaliação da qualidade dos serviços de banda larga no Brasil, né? Fizemos uma série de outras atividades em função disso aí depois. E lá, para encurtar a história, em 2018, o professor Luiz Fernando Rust me convidou para ajudar a montar um curso na linha de segurança cibernética, né? Um curso técnico em nível educação profissional, né? E foi 2018 que a gente começou a fazer isso. Em 2019 lançamos uma espécie de piloto e conseguimos os nossos primeiros 20 alunos, né? E a segunda turma entrou em 2020 e veio a pandemia. Aí paramos, o curso ficou meio que congelado. E, para nossa surpresa, conseguimos uma parceria com o Instituto Federal Fluminense, né, da rede federal, para formalizarmos o nosso curso junto ao MEC. Né? O nosso objetivo foi sempre, desde o início, conceder aos nossos alunos diplomas com reconhecimento do MEC. Então, isso está andando muito bem. Agora, finalmente, o próprio MEC vai incluir, dentre os cursos técnicos possíveis no Brasil, a formação em segurança cibernética no nível da educação profissional tecnológica. Então, isso é um trabalho nosso, do grupo do Inmetro, né, dentro do Inmetro, com um grupo super conectado, super alinhado,
E aí chegamos a 2024, 2025, eu começo a participar muito com projetos de educação, o Ministério da Educação, através do INEP, né, que é a mesma entidade que faz o Enem, que faz o ENAD, etc. Vários outros cursos nacionais, exames nacionais, também decidiu fazer um exame nacional de avaliação da qualidade do ensino profissional no Brasil. Então, tem auxiliado desde 2024 o INEP e o Ministério da Educação a dar uma direção boa aí na área de informática e segurança cibernética na avaliação da qualidade dos cursos, né? Na avaliação da qualidade do que o que já existe, o que vai vir a ser colocado para a sociedade brasileira aí. Em suma, em um resumo de 25 anos em 5 minutos aí. Não, perfeito. Não sei se o Bernardo tem alguma coisa para falar, mas eu acho interessante, antes de fazer pergunta, né, ressaltar que eu, né, pela sua história e pelo momento que a gente vive hoje, tecnologicamente falando, né, a gente tem todos esses desafios, não só pelo papel do ecossistema com os dados ambientais, mas o panorama como um todo, né, o quadro como um todo, pensando em inteligência artificial, o uso cada vez mais de ferramentas de nuvem, de internet das coisas e tudo mais, né? E, obviamente, o que você está falando que é né, a formação das pessoas que trabalham com isso, né? Que tanto no nível técnico, profissional, quanto no Uhum. nível de graduação, né? Então, queria dar os parabéns pela trajetória, obviamente, Obrigado. e também depois você puder falar um pouquinho como que você vê as pessoas que estão se formando nessa área, que cada vez tem mais importância, né? E principalmente, né? Então, como que essas pessoas estão saindo dessas formações e indo para o mercado. Tá. É uma ótima colocação sua, né? Trazer a inteligência artificial para a nossa conversa, porque é uma tecnologia, como os americanos falam, disruptiva. Tá? Ela vem para mudar muita coisa. Tá? E, inclusive, a formação de quem vem dessa área de exatas, principalmente desenvolvimento de sistemas e segurança cibernética não poderia deixar de ser. Né? É, nós estamos vivendo um processo de transformação muito grande nessa área. Então, a gente passou de uma era onde a gente possuía empresas que contratavam consultores, digamos, os hackers éticos, né? E esses hackers éticos, em geral, muito jovens, né? Com muita experiência de hackathons e exercícios de invasão seletiva, com permissão dos clientes, né? Agora a gente está vendo isso mudar, né? Porque muito desses ataques ou simulações de ataque e auditorias, testes de invasão podem ser muito automatizados. Então, esse é só um exemplo, como a nossa área de segurança cibernética, como várias, tá? Estão sendo transformadas. Tá? E, basicamente, o grande desafio para quem trabalha na educação, na área de exatas, é saber usar isso como uma ferramenta e não brigar com ele. Né? Eu tenho visto muitos professores aí um pouco de pé atrás, né? Um pouco de receio de usar isso como uma ferramenta e castigar os alunos que usam a ferramenta. Eu acho que é algo que, na área da educação, né, é uma área que a gente ainda está descobrindo como usar isso como uma ferramenta de maneira eficiente, né? Mas é uma área muito interessante, tá? É uma área que vai trazer um avanço muito rápido, tá? E basta ver o que todo mundo está vendo, né? A quantidade de tarefas que esses novos modelos estão saindo e vão realizando, aumenta cada vez mais a cada mês, a cada semana, né? Então, a gente fica só para quem trabalha nessa área, né, e já tem alguma experiência, fica só esperando, o que será que vem? Uma hora
o vídeo não é bom, outra hora o vídeo está maravilhoso, outra hora é simular a voz de uma pessoa, né? Outra hora é montar uma orquestra, dá para fazer música música por IA, vídeo por IA, dá para fazer testes de invasão por IA e assim vai. Quer dizer, é muita coisa nova ao mesmo tempo e a gente está aprendendo. Esse eu acho que é um dos principais desafios, né, saber lidar com isso na educação, tá? Claro, e para empresas também, né, em diversas áreas, né, as empresas estão tendo que se adaptar a isso, né, e a gente vê alguns movimentos, né, de empresas grandes que estão enxugando o corpo de trabalho, né, a mão de obra, para dedicar em soluções baseadas em IA, mas isso ainda é uma coisa muito difusa, né, uma coisa que está se colocando no mercado de uma maneira geral, e, mas eu vejo que isso como sendo o grande próximo passo aí na educação e para as empresas também, né? Como é que elas vão se adaptar nesse novo mundo aí. Bernardo, vou jogar a bola para você agora, porque você vai trazer o contexto dos dados ambientais. Se quiser também falar do papel da IA no trabalho da Ecosys, né, dos receios, dos obstáculos e também das possíveis vantagens que a gente pode conseguir com tecnologias robustas e disruptivas, vamos falar assim. Beleza, Thiago. Obrigado. Everton, um prazer estar conversando contigo aqui. Parabéns pela linda trajetória aí, como já salientou o Thiago, né? E eu acho que o ponto agora é tentar trazer, realmente, como falou o Thiago, para o contexto não só dos dados ambientais, mas também para o contexto do que realmente significa segurança de dados, né? Tá. E daí eu vou começar aqui partindo de um ponto assim que é muito analógico, porque realmente, para além da hype, né? Porque existe essa hype toda em cima de alguns termos técnicos como inteligência artificial, deep learning, machine learning, big data, data security. Todo mundo fala. Então, uma das maneiras a gente trazer para o contexto os dados ambientais é enxergar até onde vai o domínio da segurança dos dados. Por exemplo, faz sentido falar em segurança de dados quando eu tenho um pesquisador em campo anotando dados numa prancheta? Bom, essa prancheta, de algum momento, ela vai ser digitalizada, né, para ser processada, imagino, para ser armazenada. Se for uma prancheta de papel, né, a segurança é o exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos, né? Se esse papel for queimado, você tem segurança envolve proteção, né? E proteção, no caso, seria uma cópia de proteção dessa planilha, desse papel escrito, né? Se ele for se ele for digitalizado, aí entra outros níveis de proteção que você tem que fazer, né? Você tem que dizer, do momento que você vai digitalizar essa informação e colocar numa base de dados, né? Você tem que garantir que a pessoa que está fazendo esse salvamento na base de dados é uma pessoa autorizada para fazê-lo e vai fazer isso de uma maneira íntegra, não vai distorcer o que está sendo gravado ou mudar os valores por má fé ou não, né? Então, isso é algo que a segurança tem que garantir, né? E no momento que você coloca isso numa base de dados de papel ou não, a segurança sempre é um problema, né? Isso sempre foi um problema. A gente tem exemplos no passado, pré-digital, por assim dizer, né? De prédios que pegavam fogo com registros importantíssimos, históricos ou estatísticos ou políticos, e isso a gente perdeu para sempre, né? E não havia segurança física daquele prédio. Bom, isso se transporta para o mundo digital, né? Além, claro, da segurança física,
persiste, tem a segurança digital, né? Como é que você vai, uma vez que você coleta uma série de leituras de sensores, né? E a EcoSys, com certeza lida com isso, lida com essas leituras de sensores, como é que você vai armazenar isso, né? Como é que você vai evitar que esses dados não sejam apagados, furtados ou sequestrados, né? E como é que é um sequestro de dados? Isso tem saído bastante na mídia. Um sequestro de dados é o que se chama em inglês de ransomware. Ransomware é você embaralha todas as informações que estão no seu banco de dados e manda uma mensagem para o dono: olha, desculpa, você perdeu, você tem que pagar 1.000 bitcoins, senão você nunca mais vai ver os seus dados. Aí pagar os 1.000 bitcoins não garante nada, pode ser que ele nunca te dê a chave, entendeu? Então, para não chegar aí, você tem que tomar uma série de passos. Existem alguns frameworks dentro de segurança cibernética, ISO 27001, o NIST possui alguns frameworks, um frame muito importante de Cybersecurity Framework, né, que é um pouco mais simples que o outro, mas os dois lidam com o mesmo problema, né? Criar um ambiente de segurança da informação, de segurança cibernética, ou cibersegurança, dentro da empresa. Isso é fato, existe, é importante. Infelizmente, né, algumas empresas não veem. É claro, tem um preço, né? Então você tem que contratar empresas que são especializadas nisso, que oferecem serviço nessa área, existem várias no Brasil. Isso tem um preço, mas às vezes as empresas não estão dispostas a pagar de antemão, né? Mas depois que a porta foi arrombada é difícil, né? Então as empresas descobrem da pior maneira que, infelizmente, eles tentaram evitar um investimento que era importante, tá? E aí, então, dentro desses frameworks mais conhecidos na área de segurança de dados, segurança da informação, né, as empresas tentam se organizar em diferentes níveis de maturidade, desde uma empresa pequena, empresa média, e para uma empresa maior, mais madura, com melhores processos no lugar, né? Então, normalmente é isso que a gente observa, né? E trabalhando com dados digitais ou não, isso acaba sendo acaba sendo a diferença acaba sendo pouca. A segurança sempre tem que estar lá, vai ter que haver uma proteção, um processo de detecção do problema, um processo de recuperação depois da detecção, né? E é um ciclo, né, que nunca para, né? A empresa tem que ter processos, né? Tem que ter um grupo, né, que cuida desse processo, que cuida desse ciclo de total vigilância, né, e dando a resposta o mais rápido possível para primeiro mitigar o problema e depois resolver para que isso não apareça mais no dia a dia da empresa, né? Mas isso são processos que têm que ser implantados, desde as pequenas empresas até as empresas maiores, tá? E de todos os setores, né? Se você vende na internet, você expõe seus dados na internet, você expõe a sua empresa na internet, que hoje é impossível não ter, né? Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar em como você vai dispor os seus dados, né? E tem uma série de problemas uma vez que você coloca os dados disponíveis. De quem é esse dado? Realmente foi esse dado foi alimentado por quem diz que foi? Não foi distorcido? Será que esse dado está vulnerável a roubo por alguém? As pessoas que acessam, elas trocam a senha, usam a autenticação em múltiplos fatores. Então, tem uma série de camadas aí que a gente pode discutir para uma empresa, seja qual for da indústria que for, né? É muito importante essa, essa entender essa realidade. Quem está hoje na internet não pode mais se dar o luxo de não botar a cabeça debaixo da terra e dizer, não, comigo não vai acontecer porque eu sou muito pequeno, os hackers não vão chegar em mim. Chegam em você, eles vão chegar em você. Tá? Perfeito, Everton. O que tu está trazendo aqui me faz pensar, de certa forma, que
os problemas que o Data Security tenta, em níveis de informática, resolver, são problemas que têm... né? Como, por exemplo, essa questão de quem está fazendo a coleta, como é que eu atesto que a pessoa que diz que fez a coleta fez de fato a coleta, que ela anotou os dados no lugar certo, que ela anotou os dados que ela realmente visualizou, né? Que ela armazenou aquele papel adequadamente, que talvez aquele dia estava chovendo muito e a pessoa pensou, poxa, vou fazer uma média dos dados dos últimos dias aqui e vou preencher na prancheta de novo, né? E, do ponto de vista de coletas de dados ambientais, isso é muito sensível, né? E é um dos problemas que aparece de pronto para a gente, né? Que é como, por exemplo, nós garantimos que o sensor que nós instalamos para coletar aqueles dados não foi substituído por outro sensor. Boa, esse é um bom exemplo. Por exemplo, a Ecosys trabalha com licenciamento ambiental. Imagino que vai coletar dados, né, de alguma maneira, automática ou não, né, vai coletar dados. Né? Se você coleta amostras de água, essas amostras de água vão gerar, em algum momento, números, né? Seja colocando no microscópio ou fazendo alguma reação química para detectar a presença de substâncias nocivas, né? Isso vai gerar dados em algum momento. No momento que isso vira dado, né, passando um pouco da metrologia para analisar a incerteza, né? Depois que a gente passa disso, você tem que garantir uma série de outras coisas. Essa água, essa amostra de água, esse frasco, ele ficou realmente guardado por quem deveria ser? É a água original ou é a amostra original de água, né? Ou alguém colocou ali uma outra? Quer dizer, esse tipo de preocupação, né? Sempre pensando em como o processo pode ser quebrado, né? Numa coisa que quem trabalha com segurança tem sempre que pensar além da caixa, né? Como é que esse processo, como é que essa linha de licenciamento ambiental pode ser quebrada? Então, quais são os pontos vulneráveis? Então, é nesses pontos que você vai proteger, vai se proteger e vai proteger o processo todo para evitar qualquer acontecimento indesejável, né? Perfeito. No caso, inclusive eu vou pegar o caso do monitoramento de água, que ele é um caso que nós fazemos muito, né? Uhum. E nós fazemos da maneira tradicional, e quando eu digo maneira tradicional, não é simplesmente a maneira que o mercado faz, é a maneira que a legislação Existe uma usando norma, né? exato, tem uma Existe uma norma, norma. existe uma Uhum. metodologia que deve ser seguida, né? E ela implica em coisas assim que geram muitas vulnerabilidades, né? E também riscos desnecessários, custos que às vezes são desnecessários. Imagina, né? Eu tenho que aqui da empresa sai uma caminhonete 4x4 com pelo menos dois colaboradores rebocando uma lancha e muitas vezes eles andam 500 quilômetros serra acima para chegar na beira do reservatório, colocar essa lancha dentro do reservatório, ir até o ponto adequado, né? Jogar uma garrafa, esqueci agora o nome técnico dela, acho que é garrafa de Van der Dorf, se eu não me engano, Uhum. né? Que usa uma tecnologia inventada aí no século XIX, se eu não me engano, Uhum. né? Nós descemos essa garrafa usando uma corda graduada, olha que Tá, tecnológico. Até a profundidade necessária, quando chega naquela profundidade, tu dá um puxão na corda e a garrafa fecha. entendi. E isso atesta que a coleta foi feita naquela profundidade, Uhum. né? Então, essa amostra é colocada dentro da frascaria, essas frascarias são levadas até a estação rodoviária mais próxima, onde elas seguem viagem no porão do ônibus até o laboratório, né? Até o laboratório não, até a rodoviária da cidade do laboratório, onde provavelmente um motoboy vai buscar Uhum. esses frascos, né? Então aí a gente tem Muitos muitos pontos. pontos de É, falha, né? Muitos é. pontos que podem dar errado, né? E nós Uhum. aqui pensamos muito
né, temos um modelinho de como resolver isso, né? Hoje em dia, com a quantidade de sensores que existem, com a quantidade de sondas, nada do ponto de vista tecnológico nos impediria de ancorar um sensor, uma sonda, né, numa certa profundidade dentro de um reservatório e fazer com que esse sensor enviasse a leitura ali a cada fração de minuto ou alguma coisa assim, né? Mesmo em áreas com pouca conectividade, nós resolvemos isso fazendo uma triangulação ali usando LoRa, por exemplo, e tá morta a charada, né? E só que essa não é a realidade que o mercado hoje em dia aceita, né? Às vezes a própria norma é antiga, né? Foi concebida na BNT por uma turma antiga, décadas atrás, e acaba ficando, né? E reunir a indústria de novo para gerar uma nova norma, uma nova versão da norma, às vezes não é viável. Então acaba se tendo que lidar com uma norma antiga, né? Arcaica, né? E anacrônica, e acaba se criando essa vulnerabilidade a pontos de falha, né? Essa rotina que você está me dando, está me passando aí com relação à amostragem de água, de fluvial, lacustre, quer dizer, é algo totalmente vulnerável, né? Quer dizer, quem garante que lá no ônibus alguém vai lá e troca uma garrafinha por outra, né? Uhum. Não tem, quer dizer, isso é isso antes do digital, né? Estamos falando em Sim, processo físico mesmo, né? mas isso é segurança de dados também, né? O Pensando do dado ponto de vista normalmente analógico. é um dado analógico, talvez, né? Não se transformou em dado digital ainda. A gente como costuma pensar, né, meus colegas de profissão pensam mais no dado já digitalizado, mas Uhum. é um dado ainda em formato analógico, né? Esperando para ser transformado em digital. Ah, mas de fato, nesse processo há uma série de vulnerabilidades aí que tem que ser estudadas, né? Sim. Esse exemplo que eu dei, né, do monitoramento de água, ele também pode ser replicado em outros casos, Uhum. né? Sempre utilizando sensores para aferir parâmetros ambientais. A ideia geral, vamos dizer assim, é que esse sensor ele lê o dado e ele envia através de uma API o dado lido para a nossa blockchain, né? Tá. Claro, né, eu estou simplificando bastante aqui o projeto, né? Tipicamente o que teria um leitor devidamente calibrado, né? Esse leitor tem um chip de uma concessionária de celular, tá? E por 3G, 5G, o que tiver disponível lá, né? Ele transmite por uma central ali perto, né? E aí já transformou o dado, a leitura já transformou a leitura em dado digital, né? Foi calculada uma incerteza e vai o par, né? Dado medido com incerteza. Uhum, Isso é o dado que tem que ser protegido. Aí ele vai criptografado, né? Do sensor ali, do leitor até digamos assim, o coletor de vários sensores. Ali ele é processado, são várias leituras são transformadas em pacotes, em pequenos arquivos, por assim dizer, né? E isso é transmitido de alguma forma. Provavelmente o coletor, né, tem uma forma de armazenar e enviar novamente uhum, por tecnologia celular, né, ou simplesmente armazenado para ser levado de maneira segura, dentro de uma caixa segura, né, para, digamos, uma central de processamento de todos esses dados. Tá? A gente passou por um processo parecido alguns anos atrás, lá no Inmetro, né? Ocorreu uma demanda, né, de fazer um programa de avaliação dos modelos de medidores elétricos, tá? Então, foi uma época de uma geração analógica de medidores de disco, né? Começaram a aparecer lá os primeiros medidores de energia elétrica que as concessionárias compravam.
para acompanhar o consumo da população, né? Então, dá uma série de problemas, né? E era mais ou menos isso, quer dizer, existia um leitor próximo do consumidor e essa informação era enviada por, literalmente, um poste mais próximo, né? E ali eram coletadas as informações, né? E de tempos em tempos passava alguém da concessionária. Imagino que na época, eu acho que na época era um cabo, encostava um cabo, hoje seria por Bluetooth, né? Mas encostava um cabo, puxava os dados e levava para a concessionária para a totalização necessária, né? Uhum. Ou transmitir pela internet. Agora, as condições melhoraram muito de lá para cá, tecnologia fibra ótica disponível, então está muito melhor agora. Então, é bom, coisa parecida, mas eu acredito que esse tipo de problema de licenciamento ambiental na área rural é algo que traz uma série de limitações para as empresas que atuam nesse setor, como a Ecosis, né? Então, algum planejamento pode ser feito, né, de distribuição pela, pela rede 3G, pela rede de telefonia móvel, né? E como dados na rede de telefonia móvel. E a cada passo você tem que cuidar, né? Se há alguém tentando simplesmente ler os dados que estão passando, para isso você evita criando o que a gente chama de túnel, né? Quando dois entes estão conversando por um canal criptografado, a gente chama de, entre aspas, um túnel. Então, um Uhum. tunelamento entre o leitor que possui o sensor até o coletor, e dali do coletor para cima, né? De alguma maneira, Uhum. quando isso é transmitido, vai para a criptografia para conceder a privacidade, confidencialidade da informação. E é isso. Aí, a cada passo, você tem que fazer uma observação de algo importante que deva ser colocado e diminua a vulnerabilidade do resultado que você vai coletar lá na frente, né? Que você vai gerar lá na frente. As estatísticas de uso, no caso de você, seria, no caso desse caso em específico de licenciamento ambiental, o estado real daquele lago, daquele rio, né? Daquela massa de água ali, e para que isso seja, para que possam ser gerados os laudos, tá? E que esses laudos sigam, claro, normas da BNT ou qualquer entidade que seja relevante no caso em questão. Legal, Everton. Uhum. Nesse eu não sei se você já tem alguma experiência, já participou de algum projeto que unisse a questão de segurança de dados à Em blockchain. biologia, Não, não, a a blockchain blockchain, mesmo. E eu acho, né, que o eu, blockchain, por eminência, ele é um framework que visa resolver essa questão de segurança de dados. ele tem uma característica muito interessante, tá, Bernardo e Thiago, que é o aspecto da imutabilidade. Uma vez que entrou lá, né, o protocolo, ou, digamos assim, a estrutura do blockchain garante que ninguém vai mudar aquilo ali, tá? Já é uma garantia de integridade, né, implícita quando você usa blockchain, né? Existe como verificar a verificação de quem participa daquela rede, né, daquela cadeia de blockchain, tem como verificar o que foi feito, quando foi feito, por quem foi feito, tá? Dependendo de como você constrói. Existem diversos tipos de blockchain, e aí os detalhes técnicos vão depender de qual solução, mas existem redes que são permissionadas, outras não são totalmente abertas, tá? Então, como você vai permitir o acesso é uma decisão a ser feita, né? Mas uma vez que você tem o acesso, você tem como verificar quando foi feita essa medida, e aquela medida não vai ser mudada, tá? Então, essa é uma característica importante, tá? Mas, ao mesmo tempo, existem no, numa solução de blockchain a necessidade de uma entidade chamada oráculo, tá? Que é o que vai, digamos assim, normalmente é quem é a entidade que
é responsável pela inserção de informações, tá? Inserção de informações, inserção ou modificação de contratos, alguma alteração, algum novo contrato que tem que ser, na verdade, inserido na cadeia de blockchain. E esse oráculo é algo que tem que ser cuidado, pode ser vulnerável a ataques. Tá? E o meu envolvimento com blockchain tem sido muito mais teórico, acompanhando o trabalho do grupo de pesquisa do professor Wilson, lá do IMET. Recentemente, a gente teve até uma dissertação de mestrado sendo apresentada, eu fui co-orientador desse aluno, né? E esse era um dos problemas que se discutiu muito, né? No caso, era discutindo como você consegue como você consegue criar privacidade em um sistema que gera monetização por dados que são colocados no blockchain, tá? No caso, era um ambiente de veicular, um ambiente de veículos elétricos, né, na nossa pesquisa, e pode ser interessante você vender dados, né, de trajetos, mas ao mesmo tempo você não quer se identificar, você não quer dizer que você sai do centro de Porto Alegre todo dia, vai até o Vale da Agronomia para estudar na URGS. Você não quer dizer que é extra. Como é que você vai anonimizar? Como é que você vai criar privacidade para o Bernardo, para o Thiago, quem quer que seja que gerou aquele trajeto? Ah, Existem uma série de problemas aí, né? Então, se discutiu isso. E como no caso, o oráculo era quem era responsável a conversar com o veículo e fazer a devida inserção, né, fazer a conta de como seria monetizado, né, quantos créditos aquele veículo iria receber por ter compartilhado aquele trajeto e, ao mesmo tempo, sem revelar qual era o trajeto inteiramente, né? Então, existe uma série de mecanismos matemáticos que são usados ali, que você prova que era você mesmo sem ter que abrir qual é o trajeto. Então é isso. Basicamente, meu movimento tem sido mais teórico, mais acadêmico, tá? Eu não participei de um projeto de implantação, né? Embora conheça em função desse meu envolvimento acadêmico, não a nível de especialista nacional, mas eu sou um conhecedor da área, tá? Show de bola. Perfeito, Everton. Thiago, puxa um assunto aí pra gente. Não, eu ia Dá uma puxar o provocada aí, assunto meu que querido. o Everton gosta bastante, e acho que, né, queria juntar, na verdade, os dois assuntos, né? Porque a gente está Uhum. falando de tudo isso, todas as ferramentas, todas as tecnologias e tudo mais. E também agora a gente começou a tocar nesse assunto que são as pessoas que estão trabalhando com isso daí, né? A Uhum. própria Ecosys tem agora a parceria oficializada com o Inmetro, de desenvolvimento tecnológico, Uhum. e, né, com parceria, com bolsista e tudo mais. Então, eu queria juntar esses dois assuntos e entender como é Claro. que essas tecnologias estão se desenvolvendo, né? Por exemplo, a gente tem várias etapas dentro desse fluxo, né? Então, desde a coleta dos dados até o envio para um data lake, para uma blockchain, seja lá o que for, até a parte de monitoramento e avaliação desses dados que foram enviados para essa camada central ali. Então, eu queria entender do Everton, né, até onde que a gente, né, como que não só a Ecosys já está investindo, né, então é fácil a gente ver que a Ecosys já está investindo nesse tipo de profissional, mas o que você acha que pode ser feito além disso, além desse investimento, dessa capacitação de mão de obra, e pensando até principalmente na questão das lacunas que a gente vê no mercado hoje, porque a gente tem desenvolvimento de inteligência artificial muito rápido, muito mais rápido que a gente consegue acompanhar, enfim, computação quântica também quebrando algoritmos, né, enfim, de segurança, ou de criptografia. Então, entender um pouco como é que está até para a Ecosys também conseguir A se formação, aterrissar agora com a tecnologia e também pensar para o futuro. você fala mais na formação dessa área, Thiago, de Isso, profissional de mão de isso, obra? Isso é um isso. desafio enorme, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, né? A computação quântica, sem dúvida,
é uma tecnologia que vai trazer mudanças, né? Mas ainda não é alguma coisa assim altamente divulgada, ainda está muito incipiente, né? No que diz respeito a empresas em geral, né? Quem tem são grandes centros de pesquisa que fazem pesquisa, e isso se sabe que vai ser um grande gerador de mudança, tá? O que está acontecendo agora, já vem acontecendo, é claro, né? É a parte da inteligência artificial, que é uma grande, não digo incógnita, mas é um processo de mudança contínua e muito rápida, tá? Então, a grande dificuldade que eu vejo, né? E como até nós falamos agora há pouco, é a capacitar os jovens profissionais desde cedo, né, a se tornarem letrados em inteligência artificial. O que que é um modelo? Como é que eu treino um modelo com os dados da minha empresa? Né? Vai chegar um momento onde os jovens profissionais vão pegar os dados das amostragens levantadas ah, ah, pela EcoSys ao longo dos últimos 10 anos, né? Você joga os dados de uma nova coleta de sensores e o sistema vai te dar uma resposta. Ó, problema aqui, né? Tem problema aqui, isso já aconteceu lá 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? O sistema é muito. As empresas, em geral, vão ter uma mudança muito grande na forma de trabalhar e treinar os nossos jovens profissionais nessa área é muito importante, né? É como se não é uma nova área em paralelo à segurança cibernética, à computação gráfica, né? A engenharia, ela é algo que é uma ferramenta de todas essas, né? É algo que perpassa as mais diversas indústrias, tá? E do ponto de vista também, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista de outras áreas também, marketing, direito, né? Existem, estava falando com a minha filha fez engenharia de produção, estávamos conversando sobre empresas na área de direito, startups no Brasil na área de direito, que estão crescendo muito, né? Há muita demanda na área de direito também, então, quer dizer, é algo que ah, vai mudar, vai revolucionar muito, e com certeza na área de biologia, na área de sustentabilidade. Aliás, por si só, a existência da tecnologia é desafiadora, né? A quantidade de energia que isso retira do meio ambiente, né? Quer dizer, para você manter um data center hoje em dia é um absurdo. Eu estava fazendo uns cálculos aqui antes de conversar com vocês. Existe um modelo, né? Um modelo de inteligência artificial, nem é dos mais importantes, tá? É da Meta, né? Ele se chama Llama, tá? O Llama tem vários modelos, tá? E o último modelo, o Llama 3, tá? Ele é muito grande, ele foi muito mais treinado, né? E eu estava vendo assim que por 11 dias foram ligados 20.000 plaquinhas chamadas GPUs, 20.000. Cada plaquinha dessa, aliás, as plaquinhas, todas essas 20.000 plaquinhas ligadas por 11 dias direto, equivale a mais ou menos 3.000 chuveiros elétricos por 11 dias sem parar, 24 horas por dia. É muita energia, né? E olha que isso não é um modelo top, né? Imagina modelo top, estamos falando aí dos modelos de topo de linha da Anthropic, da OpenAI, né? Então são modelos que são muito mais treinados. Então, quer dizer, e é uma coisa que não para, pessoal. Esses modelos têm que ser sempre treinados, porque é uma corrida, né? Para o melhor. Quem é que vai ganhar, ou quem é que vai chegar no pedestal da melhor plataforma de inteligência artificial. Então, há uma ameaça, né? Eu não digo ameaça, mas há uma preocupação que a gente tem que ter com sustentabilidade, há uma pressão para começar a criar data centers no Brasil e no mundo afora, né? Para hospedar esse tipo de solução, né? E participei de ano passado,
no final do ano passado, um grupo de trabalho com a Anatel, né, que estava lançando um programa de certificação de data center no Brasil, muito em função desses desafios na área de sustentabilidade também, né? Mas, bom, voltando a que a gente conversava, né? Bom, em suma, eu vejo que a sustentabilidade também é algo importante, mas, ao mesmo tempo, computação quântica a inteligência artificial principalmente a inteligência artificial, são desafios grandes que a gente vai ter que treinar os nossos profissionais, os nossos jovens profissionais, para se tornar mais familiarizados e ajudar as empresas a partir nos próximos anos. E esse é o nosso desafio. A gente está fazendo essa modificação. A gente tem disciplinas que ensinam, né, ensinam inteligência artificial, mas muito no início para eles. Nós estamos falando de jovens aí, né, no nosso caso, no nosso curso, jovens de 16, 17, 18 anos, estão muito jovens ainda. E isso tem que perpassar, tem que se criar. Já existem propostas de criação de cursos a nível de graduação, onde você fica mais tempo. Um curso de educação profissional na área da formação em comunicação, né, de computação, informática, é 2 anos normalmente, né? É um tempo muito curto, é muita coisa para ensinar para um menino, para uma menina de uma idade tão jovem. Mas isso é algo que tem que ir entrando, né, cada vez mais na formação dele. E eu acho que vai acabar sendo um processo daqui a 2, 3 anos, é um processo natural que vai acontecer. Mas nós estamos justamente nesse momento de pensar como é que vai ser a graduação disso, como é que vai ser a pós-graduação, né? Tem muita coisa que muda. Quando você o problema na pós-graduação, o problema é o plágio, né? Como é que você junta duas teses de mestrado, coloca num processador de PDF aí, né? Como é que você vai rastrear isso que resultou, né, para as outras 4, 5 teses de mestrado que foram usadas como treinamento, né? Então, são coisas que eu não sei, não se tem uma resposta nesse momento, né? Então, tem que pensar nisso, tem que ver como é que vai ser, né? Como é que você garante esse nível se garante um nível de civilidade no uso, né? Não, talvez o termo não seja esse, mas de uso correto da tecnologia, né? Isso é uma coisa que a gente ainda está vendo, está aprendendo a ver como é que faz. Isso vai lá desde o ensino técnico profissional, ensino profissional tecnológico, até a pós-graduação, mestrado e doutorado, né? É dificuldade nesse momento de vislumbrar isso, né? Eu tenho lido artigos, tenho me envolvido bastante com educação, instituições de ensino nos Estados Unidos com dificuldade de alunos, diminuindo o número, as pessoas conseguem achar emprego no momento que ou empreendem sozinhas ou vão procurar capacitação com cursos de IA e acabam não fazendo cursos de graduação no mesmo volume que faziam antes, ao mesmo volume que estão fazendo. Como é que você evita que o uso de IA não seja prejudicial à formação dos próprios alunos, né? Ou seja, estamos num processo de transformação muito interessante, traz dificuldades, mas muito interessante, né? Everton, Pois não, Bernardo. quando tu falou ali da corrida dos modelos aí entre Anthropic, OpenAI, etc., tudo isso é muito hypado, muito glamouroso, vamos dizer assim, né? As pessoas, elas acompanham isso, qual vai ser o modelo da semana que vem, que carta cada um deles tem na manga, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que poucas pessoas percebem, é que a própria questão, o próprio branch da segurança de dados, vamos dizer assim, ele também tem uma corrida aí extremamente empedernida, que é completamente por baixo dos panos e que praticamente quem não é da área não percebe, né? Que é justamente a questão de, ok, senha não resolve mais, vamos colocar então vinculação ao dispositivo. Opa, vinculação ao dispositivo não resolve mais. Vamos fazer a biometria.
Opa, biometria não resolve mais, vamos mandar um e-mail também, né? Então a gente tem essa corrida aí dentro de segurança de dados que talvez seja tão rápida quanto a dos modelos, né? Só que ela não fica tão em evidência assim. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, eu sou bastante leigo nessa questão de segurança de dados, mas o que me chama a atenção é que, poxa, cada vez que eu coloco um ponto novo, um fator novo, para tentar resolver o meu problema, eu ao mesmo tempo eu não estou acrescentando novos pontos de falha. Porque pensa no caso do meu dispositivo, sei lá, da minha conta bancária, Uhum. meu celular aqui com o app do banco. E o app Certo? do banco ali, eu precisei validar ele, eu precisei fazer algum tipo de biometria, e eu preciso colocar eventualmente o SMS que eles me devolvem por ali, o número do WhatsApp que eles me mandam por ali, e um código que eles me mandam por e-mail também. Vamos dizer que Certo. alguém rouba o meu celular e descobre a minha senha. Isso é um problema, né? Daí Uhum. ele vai se passar tranquilamente por mim, porque ele tem todos os critérios. Provavelmente eu vou ter mais dificuldade de me passar por mim do que ele, O né? roubo de identidade, isso é um fator, é uma possibilidade, tá? Ah, concordo contigo, Bernardo. E hoje em dia, os ladrões, as pessoas que agem de má fé também podem usar a inteligência artificial. Então, a gente está passando por uma época difícil. Realmente, o telefone hoje em dia digamos assim, uma fonte de dor de cabeça muito grande se você perde ou é roubado, né? E o que você pode fazer é tentar mitigar esse problema, é não colocar todas as aplicações num celular só, né? E usar alguns mecanismos de segurança, mas que adianta, né? Se você está sendo roubado à força com uma arma, com uma faca, você vai entregar a senha, né? Sim, e Ah, sempre vai ter um ponto, né, que acaba sendo é, uma grande vulnerabilidade, como, por exemplo, pensando aí na questão das uhum, carteiras aí de blockchain, por exemplo, é, o MetaMask, tá? A tá. gente tem, ele gera lá para gente aquela, ou seja, ela diz, anote num lugar seguro, guarde num lugar seguro. O que que ele quer dizer com isso? É para No eu caso, anotar num caderninho? É para eu botar numa conta de um lugar e-mail que alguém seguro, depois pode acessar? um lugar seguro, Bernardo, quando se fala assim, é razoavelmente fácil, mas é difícil de implementação para quem não é da área. A gente chama de gerenciadores de senha, por exemplo, um lugar seguro, né? Existem vários no mercado brasileiro ou internacional que são muito bons, tá? Mas as pessoas não estão Hum, acostumadas com isso. Acrescenta um passo a mais naquela longa cadeia que você falou, né? hum, Poxa, eu tenho que autenticar duas vezes, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que fazer biometria e ainda guardar um gerador de senhas. Né? E o gerenciador de senhas é uma uhum. ferramenta importante, né? Eu uso todo dia, por exemplo, tá? Eu Eu também não, uso. Né? então é um exemplo de lugar seguro que eu posso pensar quando você tem que anotar alguma coisa, que tem uma senha mestra ou de alguma maneira fica salvo, né, na nuvem em algum lugar, né, com as devidas medidas de precaução caso você esqueça a senha mestra, tá? Então é esse tipo digamos assim, educação digital, em termos de segurança cibernética, as pessoas ainda estão gradualmente, né, se afeiçoando. É uma dificuldade para ajudar minha esposa com os gerenciadores de senha dela. Então, Uhum, eu acabo virando, né, o suporte técnico da família e isso acontece muito. Eu recentemente convenci ela a usar um gerenciador de senhas mas ela ainda está meio atrapalhada, não sabe uhum, que botão criar, em que momento que ela usa, como é que ela coloca a observação que tem que ficar em lugar seguro. Mas é uhum, algo é algo que é educação, as pessoas têm que se adaptar a essa nova realidade. Agora, só como um parênteses aqui, abrindo um parênteses, né? Isso é muito difícil para quem
está na terceira idade, né? Então, cada vez menos agências de banco, né? E fraudes em profusão, recentemente uma família muito querida teve a vovó perdeu as joias da família porque caiu no conto do vigário. Minha filha está sendo sequestrada, aquela história, todo mundo já conhece, mas o pessoal da terceira idade, infelizmente, é o mais vulnerável, não tem acesso a ainda é difícil a tecnologia de usar aplicativo para acessar a sua continha no banco, para ver o seu banco, e então correm para as agências, né? Então, a educação em segurança cibernética, em segurança da informação, é alguma coisa que tem que ser mais difundida. Até fazendo uma alusão ao que o Thiago falou, a gente precisa de formação de profissionais nessa área, mas a formação de profissionais nessa área está mudando, é inevitável que mude, tá, Thiago? E é um processo um processo fluido que está acontecendo agora, tá? Eu, por exemplo, estou dando uma disciplina para os meus alunos esse semestre, e eles é uma disciplina que ensina como proteger os websites, né? Se você tem um website e faz algum tipo de transação comercial por aquele site, tem que protegê-lo. Tem uma série de técnicas que os hackers usam para tentar mapear o seu website e ver o que é passível de ataque ali, né? É isso que a gente sempre ensinou, mas agora, mas isso era um ritmo diferente. A gente sempre pensava num ritmo de pessoa fazendo. Agora não, você pode criar vários agentes, hackers, que vão em paralelo tentar achar a brecha para atacar. Isso, infelizmente, isso é uma realidade e não adianta muito, às vezes exige a tecnologia de software aberto, vou fechar o meu software. Não adianta, mesmo com software fechado, ou seja, sem divulgação do código-fonte, né? Esses agentes estão pegando, acham o furo, acham a vulnerabilidade e, dependendo de como você pergunta, ele te entrega, faça isso, né? Então, isso está acontecendo agora, né? Nesse momento, né? Existem alguns modelos que estão surgindo aí que são bem, bem fortes nisso, né? E isso nos leva a pensar, como é que vai ser quando chegar eu não sei se é hype, se não é, mas a gente nos coloca a pensar, né? Será que nós vamos chegar na inteligência artificial geral, né? A chamada AGI em inglês, né? Que é aquela que é super acima do homem, né? Como é que vai ser lidar com isso? É difícil ver isso, né? Nunca teve nada superior ao homem. Então, tem uma série de questões filosóficas aí, né? Problemas de alinhamento de modelos, os modelos não podem, para resolver problemas, não podem acabar com a vida humana. Então, sim, né? tem que treinar isso, né? Então, tem os limites teóricos lá do que é computável e do que não é, né? Como é que isso fica, né? Cara, é treinado. Quer dizer, o modelo, mas o modelo que fica inteligente, como é que você garante que ele vai ser bonzinho conosco, humanos, né? Então, tem a série de fatores a serem pensados, que eu acho que em 2, 3 anos, alguns desses grandes titãs aí das Big Techs falam em 2030, 2031, 2032, quer dizer, 6 anos, em janela de 6 anos no máximo, outro até menos. Então, vamos chegar na inteligência artificial geral. Quer dizer, o Bernardo, o Thiago e o Everton levaram 6 anos para se formar num curso. Aí, de repente, vem um modelo que ele é engenheiro civil, biólogo e médico neurocirurgião, tudo no mesmo modelo. Aí é complicado, né, cara? Como é que tu vai lutar com isso? E ainda um ditador também. É um ditador que tem todas essas capacidades. Aí, vamos pegar as malas e vamos morar em Marte, né, meu amigo? Vamos lá com E para piorar, né, a gente está ainda numa fase que inspira um comportamento ingênuo nosso em relação à tecnologia, né? Por exemplo, eu mexendo aqui numa ferramenta de AI instalada no meu computador aqui, eu pedi para ela acessar um servidor SSH
Uhum. Ela me pediu permissão. Eu posso acessar as tuas pastas aqui assim? Pode, vai fundo. Daí o que acontece? Ele Ah, não. A senha que ele tinha para o SSH não funcionou. Ele não teve dúvida. Ele mudou varreu. tudo Não, ele varreu o meu computador da senha, da chave. atrás da chave. Eu não disse para ele que ele poderia acessar por chave, eu passei uma senha. Ele Né? revirou meu computador de ponta cabeça, achou a chave, usou a chave e entrou no servidor. É. Né? Então, Não, não, tá. missão dada, missão cumprida. É, Né? tá, e aquele problema do alinhamento é aquele problema que você chega para um grande modelo, né, em 2030 e ó, vamos ter que diminuir o consumo de água da cidade, da cidade X. Sem problema, vamos matar metade da população que pá, resolvido o problema. Não é isso que a gente quer evitar esse problema. Né? Então, o problema de alinhamento do modelo é esse, quer dizer, dar Uhum, sim. regras aqui de onde, chamados guardrails, né, Uhum, safeguards, que ele uhum. não sai dali, né? Mas e aí? E se ele não respeita isso? Grandes, grandes questões aí que a gente vai resolvendo, vai ter que enfrentar nesses próximos anos aí. Não, acho que eu concordo com vocês. Eu acho que a origem da pergunta, inclusive, era um pouco sobre isso, porque é, imagina, né, imaginando essa situação, a gente tem essa preparação do pessoal, tanto para segurança de dados comum, quando hackers normais que vão tentar hackear algum sistema seu, quanto esses agentes também, né? E acho que o que muita gente talvez que sabe um pouco mais das notícias de inteligência artificial e tudo mais, mas talvez não saiba é que a inteligência artificial, principalmente nos grandes modelos, né, de linguagem, eles se desenvolveram, muitas coisas se desenvolveram dentro da academia, Ok? com o Elias Schiver, Isso, e, isso e, não. e outros, e o François Choulet, enfim, né? Então, muitos deles vieram da academia e ganharam agora essa atmosfera toda, né? E esse dinheiro todo, mas vieram dentro da academia. Eu acho que a gente existe outras possibilidades também da gente ganhar o mesmo, não talvez o mesmo patamar, mas uma uma tensão, talvez tão robusta quanto esses desenvolvimentos algorítmicos com inteligência artificial, mas também para questão de segurança, para questão de dados, para questão, né, de soluções que vão estar lidando Hum. com esses grandes modelos, mas não só na ponta de desenvolver os grandes modelos, as outras pontas também. Não, sem dúvida, tá? O modelo na verdade, esses grandes modelos que a gente está presenciando e usando e interagindo com eles, a grande, a grande sacada foi em 2017, né, quando um grupo de pesquisadores do Google, né, detectou que uma forma diferente de fazer processamento que se fazia até então é criar um momento onde os parâmetros prestam atenção aos outros parâmetros, é o chamado, é o famoso paper de Attention is all you need, quer dizer, isso mudou, né, e vem da academia, tá, são pesquisadores, embora do Google, mas são pesquisadores, com uma formação de pesquisadores em computação, e dali que surgiu, digamos ali que a gente começou a abrir abrir a tampa da lâmpada do mágico, né? E o mágico saiu, e aí começamos a criar modelos nos Estados Unidos, na Europa e na China, né? Então, e a China tem essa corrida geopolítica também, cara, que é um novo, um novo desafio, um novo obstáculo aí, né? E os chineses parece que estão firmes para empatar esse jogo, mas vamos ver. Eu falo com eu e meus colegas da área de tecnologia, de computação e telecom,
trabalhamos nessa mesma área e a gente fica maravilhado. Para nós que gosta de trabalhar com isso, é muito interessante, porque você pode e está mais fácil de aprender e experimentar. Agora já é mais fácil de experimentar, trazer modelos para dentro do seu laptop. Antes era mais difícil entender como é que tudo isso acontecia. A gente conhecia na teoria, né? É muito, muito álgebra linear, muito cálculo integral, né? E, bom, legal, bacana, mas na prática, como é que é? Agora estão saindo modelos que você pode experimentar, que você pode, que você pode usar nos mais diversos projetos. A gente tem dentro do Inmetro, eu tenho um projeto com o pessoal da biologia do Inmetro, né? E o pessoal veio me procurar para a gente tentar usar para resolver um problema muito comum na área de biologia, que é contar células, né? De uma maneira automatizada, né? E tem que saber metrologicamente, não basta dizer só 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem que dizer quantas e qual é a incerteza que você tem. É isso que a gente está começando a pesquisar na área de biologia, e existem modelos, né? Quando a gente começou a pensar sobre isso, né, o pessoal da divisão de biologia estava envolvido em outros projetos, a gente não encaixou uma conversa naquela época, mas agora a gente começou, de fato começou o projeto. Por quê? Porque já existem modelos específicos, treinados para biologia, microscopia biológica, né? Ou seja, já existem fotos de células que você pode usar como referência. Eu ainda não trabalhei direto com isso, mas são modelos que podem já ser utilizados, são pré-prontos já, você molda eles, né, para fazer contagem de células. Isso é uma coisa muito importante e que eventualmente até a Ecosys pode se beneficiar disso em algum momento. Mas é uma tecnologia, um exemplo de como a tecnologia, né, voltada à inteligência artificial chega na biologia, chega em áreas da saúde, né? E não posso deixar de mencionar também, né, que o, o, o Google tem um grupo de pesquisa, né, o DeepMind, cujo CEO, né, ganhou um prêmio Nobel, né? Ele da área ele ganhou um prêmio Nobel em Química, né? Ele não é, e ele era de formação um cientista de computação. Por quê? Porque eles desenvolveram um modelo chamado AlphaFold, né, que permite, né, calcular o desdobramento de proteínas, e com isso uma série de aplicações, as mais diversas, né? A vacina, quer dizer, consegue prever, né, predizer como dado uma característica, como a proteína se forma, em uma cadeia, em qual geometria, né, aquela cadeia de aminoácidos se forma. E isso é muito importante para o desenvolvimento de vacinas, remédios, né? No Brasil, como resolver o problema da malária, que é um problema negligenciado pelo mundo afora, né? Mas é um problema muito importante para nós brasileiros, e a Fundação Oswaldo Cruz está tomando uma direção muito, tomando a decisão de pesquisar nessa área. Isso é muito legal. E, quer dizer, e tudo isso vem de um esforço de 3 pessoas, duas deles dentro do Google, que descobriram uma forma de fazer, como se prevê a característica em 3D das proteínas, né? Isso é revolucionário, e isso deu a eles o Prêmio Nobel de 2024, na área de química, né? Quer dizer, tudo concebendo, e é claro, é um processo que vem desde 94, 95, né? E cresceu, e o DeepMind pegou, o pessoal do DeepMind lá do Reino Unido pegou e desenvolveu esse software de inteligência artificial chamado AlphaFold. Está na 3ª versão agora, e tá realmente contribuindo muito, né, na área da ciência, na área de desenvolvimento de medicamentos, né, farmacêutica, uma série de, quer dizer, e isso é o lado bom da inteligência artificial, né? É muita coisa nova que a gente às vezes nem para pensar, mas nessa conversa com os colegas da biologia, né, eu tive o contato com toda essa essas novidades que ocorreram de 2022 para cá, também na área da biologia, e foi muito interessante. Nós temos conversado e trocamos essas ideias. E com isso a gente está
começando com um projeto um pouco mais simples, né, que é a contagem de células, e vamos ver no que vai dar. Talvez no ano que vem eu volte aqui para conversar com vocês, para a Ou gente para ver como é que contar que ganhou ficou. um Nobel. Não, eu só quero ajudar a resolver um problema de biotecnologia que é É assim que as coisas muito começam. ruim. Pô, legal, Everton. Legal, legal. Bacana, bacana, né, ver como a gente não consegue antecipar para onde o desenvolvimento que a gente Cara, está esse do fazendo vai, AlphaFold, né? eu leio a história do AlphaFold, assim, me cai o queixo, cara. É muito bacana, uma história muito bacana. Pô, depois, não sei se vocês conhecem a história dos três pesquisadores, mas um até já saiu, um acabou de sair do Google, foi para a Anthropic, que está absorvendo todos os, todos os caciques que estão indo ou trabalhando na Anthropic ou no OpenAI. O mundo está se dividindo entre as duas em termos de Big Tech, tá? Mas eram três, um é da Universidade de Washington, em Seattle, o professor, e outros dois eram do Google. Né? O professor da Universidade de Washington criou um modelo de como representar proteínas e desenvolveu isso muito legal. Né? Ele foi um precursor na área de desdobramento de proteínas. Mas aí vem, acho que foi em 2012, 2013, se não me acho que 2018. Bom, não veio o caso. 2015 por aí, começaram a pesquisar esses dois pesquisadores que na época não eram Google ainda, eram de uma instituto de pesquisa britânico chamado DeepMind. E eles criaram, se juntaram para ajudar a resolver esse problema de dobramento de proteínas, que era um problema em aberto. Sei que eles estraçalharam o problema, né? A gente tinha, se não me engano, até 2022, a, a comunidade acadêmica mundial tinha descoberto 110 mil proteínas. Uhum. Em 2 anos, eles estouraram para 200 milhões de proteínas. Eles Uhum. sabem todas as proteínas. E a primeira vez que eu li, não, 50%. Não, eu reli todas as proteínas estão mapeadas. Eu achei, pô, sensacional, sensacional. Estava vendo, inclusive, um canal, entrevista de um deles, o professor John Jumper, né, esse é o que saiu do DeepMind agora e foi para Anthropic. E ele, ainda no Google DeepMind, foi entrevistado e falando, bom, o que eu ouço mais de reclamação é de pesquisador da área de biotecnologia que me pergunta como é que você descobriu? Tava faltando esse lado aqui que eu não tinha, mas todo o resto é igual ao que você mostrou. De, machine learning, inteligência artificial. Eles descobriram uma maneira de aniquilar o problema de desdobramento de proteínas e a comunidade científica acadêmica e empresas só vão se beneficiar com isso. E a raça humana vai se beneficiar com isso. É muito bacana isso, é muito bacana saber disso. Né? E não sabe onde é que vai parar, meu amigo. Tem muita coisa para criar, muita coisa para cuidar também. Né? Muita coisa para ver que nós vamos crescer na direção certa, né? Evitar o mau uso da tecnologia, né? Que vá prejudicar ou A, ou B, ou C, né? Mas usá-lo para o bem comum, bem de todo mundo, né? Bem a evolução da ciência, né? Isso é que é importante. Bernardo, quer fazer as honras para encerrarmos? Pode ser. Poxa, Everton, nossa conversa aqui hoje está rendendo, hein? A gente fez. Nem me Nós, pede para falar sobre nós inteligência artificial, fizemos. porque a gente vai falar por mais umas 3 horas. É algo que eu estou Foi mudando. Eu um. estou estudando muito, cara, em função desse projeto de biologia e também com a necessidade de reestruturar o curso de segurança cibernética. Então, mas é uma área muito fascinante, cara. Para quem gosta de computação ou acompanha de alguma maneira, é uma área muito fascinante. Tem muita coisa para Sabe, acontecer ainda. quando tu falou ali sobre a resistência dos professores em relação à adoção, né? Eu me lembrei do tempo lá no início dos anos 90, em que não podia usar calculadora de jeito nenhum, porque as pessoas vão ficar burras, né? É, E eu imagino que
lá pelos anos 60, 50, 40, o pessoal dizia, não pode usar régua de cálculo. Não, o cara vai emburrecer fazendo... Tem que fazer, né, calcular logaritmo de cabeça. Isso aí, né? E eu acho que esse é um desenvolvimento, esse é um desafio evolucionário que a gente tem também, né? De olhar para o passado e ver aqueles erros que, enquanto coletivo, nós cometemos, né? Do tipo. Porque sempre acontece isso, né? Vem uma nova tecnologia, começam a se formar barricadas, piquetes das pessoas que vão perder o emprego, das pessoas que não sei o quê. A E televisão daí. chegou, a televisão chegou, vai acabar com o rádio. Não acabou. O rádio está indo embora por outras razões, né? Mas não foi a televisão Sim, que acabou, nem o cinema, não, né? Então, não se adaptam, não se adaptam. Mas, de fato, não. tem inteligência artificial, vai pensar, se você não cuidar, ela vai pensar por você tudo. Então tem que ter esse cuidado. Mas fora isso, eu acho que é uma ferramenta É uma indispensável. ferramenta, É uma exato, ela é uma ferramenta. ferramenta. Não é um fim nela mesma, né? E Não, eu não, é acho, uma ferramenta. uhum. Eu acho que, da mesma maneira que a internet ali no início dos anos 90, ali na população, Isso. na popularização dela no início em meados dos anos 90, aqui no Brasil, pelo menos, eu lembro bem desse processo, que era visto assim como um ponto de uma forma de lazer, uma forma de diversão, mas não uma coisa séria, sabe? Sabe aquelas. Eu, pelo menos, tinha a sensação de que, bah, será que mês que vem vai acabar? Sabe? Me Essa passava. modinha de internet. É Né? isso, É, né? é. E eu acho que a gente está passando Tinha, por essa etapa ainda da como eu inteligência falei para artificial, vocês lá, sabe? como eu falei para vocês lá no início, eu estava envolvido nesse processo no Brasil. Naquela época, meados dos anos 90, só as universidades conseguiam acessar a internet, né? Então, 94, 95 foi quando a Embratel, né, na época, com a ajuda da Uhum, com a ajuda da RNP, colocou o serviço para o público em geral. Então, esses comentários, será que isso vai durar? Será que não vai durar? Ah, porque está muito caro aqui, está muito mais caro que nos Estados Unidos. Com o tempo, a coisa foi andando. Hoje qualquer um tem pelo celular, né, meu amigo? Então, pô, compra um celular de R$ 100, um chip de R$ 10 está na internet. Quer dizer, uhum, é muito incrível isso, cara. Isso foi, sim. 30 anos, né, meu amigo? 30 anos, que era uma coisa super seletiva, pô, internet é só para quem pode comprar modem e ter linha de escada em casa, olha só, que era um luxo, né? Uhum. Hoje, meu amigo, tu tem um celular, 150, R$ 200, acesso à internet, Conexão né? rápida, Muito tudo. rápido, 5G é rápido, né? É uma coisa que se popularizou pela quantidade de aplicações que você coloca em cima, né? Se pagou Uhum. muitas vezes já, né? Bom, e também, voltando aqui para o nosso tema central ali, que era o nosso tema inicial, que era a questão da segurança dos Tá? dados, Pois não? voltado, né, para o armazenamento dos dados ambientais. Tu acha promissora a ideia de armazenar esses dados ambientais numa blockchain? Claro que sim, né? Com certeza. Você já ganha imutabilidade de saída, tá? Você Uhum, ganha rastreabilidade de saída. Quem colocou, que horas, quando, tá? Quer dizer, são camadas que você não precisa se preocupar, tá? uhum, E eu acredito que... E aí, claro, como é que você vai gerenciar os smart contracts aí tem que ver como é que vai ser, como é que vai aplicar, mas tem formas de usar isso sim. também, quer dizer. Eu acho a solução de blockchain está se popularizando bastante, né? Não que eu queira incentivar, mas até esses previsores de mercado, né, que aparecem nos Estados Unidos, se não me engano, o Polymarket usa blockchain, tá? Para mostrar a responsabilidade, os dados que eles geraram, Uhum, as probabilidades, como isso terminou, isso está tudo no blockchain, ninguém pode mudar, uhum, né? Quer dizer, já tem uma aplicação de larga escala, né, no Polymarket, que é um preditor, que faz predição de mercado, né? uhum, E é um exemplo aleatório, mas é uma coisa que está cada vez uhum, mais saindo só do mundo da criptomoeda, né? O Banco Central já considerou, né, o Hyperledger Bezo como uma possível solução. Não sei se desistiu 100%, né? Talvez repense isso, né?
Não sei se talvez o Pix vá tomar essa direção também. Quer dizer, existem várias soluções, vários problemas onde a rastreabilidade e imutabilidade são importantes, onde a solução de blockchain sempre é considerada. Tá? Ah, vai resolver tudo? Não. Tem aplicações que não precisam de blockchain. Ah, fazer uma folha de pagamento no blockchain. Não precisa botar Não folha de faz pagamento sentido. no blockchain, mas sensor, dados de sensores, eu acredito que sim. Você faz a rastreabilidade é melhorada, né, nesse aspecto. Já nasce, faz parte já da tecnologia. Tá? Certo. O que eu noto, né, que no nosso desafio aqui de armazenamento de dados ambientais no blockchain, o blockchain parece ser, dos elementos que compõem essa arquitetura, o que eu tenho de mais parecido com a bala de prata. Né? Porque se eu for Aham. olhar para trás, eu ainda tenho desafios que são significativos no que tange, por exemplo, a identificação do sensor, né? Como é que eu vou garantir que o sensor que está coletando o dado é o sensor que deveria estar coletando, né? Sim, tá? De alguma maneira você casa, né, através do oráculo, Uhum, quer dizer, o sensor, quando conversa com o oráculo para escrever no blockchain, né, ele tem que se identificar quem você é. Me dê o seu certificado digital aí que eu quero uhum. ver. Esse certificado esse seu certificado digital está assinado pela minha autoridade certificadora em que eu confio? Tá, Isso, beleza. o caminho que a gente está seguindo vai muito nessa direção, né? Pois Mas, é. enfim, cada etapa que a gente tem aí, né, do dispositivo para API, da API para Web3, nós temos que estar atentos aí nesses saltos, né? Sim. Que é aí que reside os pontos em que o dado pode ser As mudanças, né? alterado, Isso, né? as mudanças. O dado, você tem que se preocupar com o dado em trânsito, mas com o dado em repouso também, o dado que está Uhum, lá no sensor. Aí, se está num disquinho, né, esse disquinho tem que ser criptografado também, tá? uhum, Certo? Então, porque se alguém rouba o disquinho, só vai poder pegar aquela leitura se tivesse souber a chave daquele sensor, entendeu? perfeito. Esse tipo de Uhum, coisa é uma preocupação que você tem que ter também. Não só no trânsito do dado, como uhum, também quando ele está em repouso no sensor. uhum. Tá? Ou então garantir, por exemplo, que o sensor não vai ter um armazenamento permanente desse dado. É outra alternativa. Pode ser, pode ser. Uhum. Tá? Que não fique nenhum rastro da leitura desse sensor, pode ser, mas o importante é que, enquanto ele permaneça lá no sensor, que ele seja Perfeito. criptografado em repouso. Tá? Perfeito, Everton. Everton, muito obrigado aqui por atender nosso Obrigado. convite. Um grande Obrigado. prazer aqui poder Prazer é todo meu. aprender um pouco contigo aí. E, poxa, a gente entrou para essa conversa aqui achando que a gente só ia falar de segurança de dados e a gente falou de tantas outras coisas, né? Como Tecnologia fascinante, Bernardo e Thiago. A gente, quando começa a falar, puxa uma coisa, puxa outra. Educação, biotecnologia, licenciamento ambiental, blockchain, inteligência, muita coisa. Poderíamos falar mais, mas fica para uma outra. Quem sabe ano que vem a gente volta já perfeito. com Com mais novidades. certeza, meu Tá querido. bom? Obrigado, Muito Everton. obrigado, Obrigado, Everton. queridos. Um abraço. Foi ótimo estar com vocês. Contem comigo, contem com o Emetro para conversar com vocês sempre que necessário. Tá bom?